E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Wesley Bezerra, professor aqui do curso IDEA. Dessa vez a gente vai dar continuidade à nossa playlist de Matemática 1, abordando aí o assunto de sequências numéricas parte 1, onde a gente vai estar introduzindo o que são sequências numéricas e estudando a nossa progressão aritmética conhecida como PA. Beleza? Aulinha de número 13, então vamos nessa. Galera, para entender um pouco sobre sequência, interessante, né? É importante que a gente entenda o que é uma sequência, beleza? E aí eu vou lembrar vocês lá da nossa aula de número 8, aula de funções, em que a gente estabeleceu ali que função vai ser uma relação entre dois conjuntos que obedecem certas regrinhas lá, né, que a gente definiu, e que essa relação é dada por uma lei de formação, beleza? Só que vamos imaginar agora sequência como a gente pegando um daqueles conjuntos, beleza? Em que aquele conjunto em específico vai ter uma lei própria, não mais uma lei de relação com outro conjunto, e sim uma lei do próprio conjunto nele mesmo, beleza? A partir desse momento que a gente pegar um conjunto de elementos em que todos obedecem a uma lei, certo? Ali a gente vai ter uma sequência. É bem recorrente no nosso dia a dia, né? A questão de sequência. A gente tem aí, por exemplo, quando a gente quer resolver um problema, normalmente a gente segue uma sequência de passos, né? O passo 1, passo 2, passo 3. Independente da área de conhecimento aí, normalmente a gente tem uma receitazinha, né? Uma sequência de passos para seguir. E é justamente isso. Normalmente a gente representa a sequência desse formato, em que a gente vai ter o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, até o termo n, né? O nésimo termo. Beleza, galera? Então a gente tem como sequência justamente esse conjunto de elementos que obedecem a uma lei. Wesley, as sequências normalmente são diferenciadas e obedecem a algumas características? Sim, galera, com certeza. E justamente o que permite que eu diferencie algumas sequências são justamente três aspectos, beleza? O primeiro aspecto é o número de elementos da minha sequência. Pelo número de elementos, eu posso definir uma sequência como sendo finita ou como sendo infinita. Wesley, quando é que ela vai ser finita? Quando ela tem começo e fim. Se ela não tiver um desses dois ou não tiver os dois, aí ela passa a ser uma sequência infinita. Beleza? Exemplo, o conjunto dos números naturais é uma sequência infinita. Porque ela tem começo, show, mas não tem fim. Uma sequência finita, Wesley. Aí a gente pode pegar os números pares menores que 25, por exemplo. Tem começo e tem fim, beleza? Além disso, eu posso caracterizar uma sequência pelo comportamento dos elementos, sendo estes comportamentos, né, vamos dizer, simples. Pode ser uma sequência crescente, em que os meus elementos são crescentes com relação a um ao outro. Podem ser sequências decrescentes, sequências não crescentes, sequências não decrescentes ou sequências constantes, beleza? Isso com relação ao comportamento dos elementos, da mesma forma que a gente viu lá em função, né? Isso aqui lembra muito a parte de função. E por fim, a gente pode caracterizar uma sequência pela relação entre os elementos, como assim, Wesley? Se um elemento vai influenciar na escolha do outro ou não. Quando existe essa relação, né, entre os elementos, a gente diz que existe aí uma sequência recursiva, ou seja, um elemento vai influenciar no outro. Agora, quando isso não acontece, a gente tem uma sequência não recursiva. Wesley, dá exemplos aí, vamos lá. Números pares. Galera, os números pares são infinitos, beleza? Então é uma sequência infinita, crescente e não recorrente. Por quê? Porque não é porque o primeiro termo é 2 que o segundo vai ser 4. O segundo é 4 pela simples lei de formação da minha sequência dos números pares, que é justamente a n igual a 2n, certo? O n sendo 2, eu vou ter o segundo termo sendo 2 vezes 2, 4. Não é porque o primeiro é 2 que o segundo é 4. Sim, por causa da lei de formação da minha sequência. A mesma coisa acontece com os números ímpares. Infinito, crescente e não recorrente. Por que, Wesley? Porque não é porque o terceiro termo é 5 que o quarto vai ser 7. O quarto é 7 porque quando eu jogar 4 aqui no n, vai ficar 2 vezes 4, 8 menos 1, 7. Beleza, galera? Então, são exemplos aí de sequências infinitas, crescentes e não recorrentes. Beleza?
E a gente sabendo um pouquinho mais sobre o que são sequências, aí a gente pode adentrar no estudo de sequências mais conhecidas. E a primeira delas, obviamente, vai ser a nossa famosa PA, né? A nossa progressão aritmética. Wesley, o que é uma PA? Galera, vamos ver aqui o textinho que escrevi. Ó. Pode-se entender como PA uma sequência recursivamente definida. Opa, isso aqui é importante, galera. É uma sequência em que os termos estão se relacionando uns com os outros, certo? Existe aí uma relação entre os termos. Então, é uma sequência recursiva, beleza? Em que a diferença entre dois termos consecutivos é sempre a mesma. Opa! Então, se eu pegar o quinto termo, subtrair do quarto termo vai dar um resultado. Se eu pegar o 25º e subtrair do 24º, vai dar o mesmo resultado. Essa diferença, em sendo constante, ela vai receber um nomezinho especial, que a gente chama de razão, e, normalmente, representamos pela letra minúscula R. Observação aqui, galera. Se o R for maior que zero, minha razão for positiva, então a minha PA é crescente. Se a minha razão for negativa, a minha PA é decrescente. E se a minha razão for nula, a minha PA é constante. Beleza? E aí, ó, o que é que eu estou dizendo aqui? Razão é a diferença entre dois termos consecutivos, então tem o AN e o AN-1, por exemplo. Então eu vou definir o AN como sendo AN-1 mais R. Ou seja, de tal forma que, se eu quero escrever qualquer termo, em função do meu primeiro termo, vai ser justamente essa relação aqui. Então, o AN é igual a 1 mais N menos 1 que multiplica R. Wesley, se eu não quiser representar o último termo em função do primeiro, mas quiser representar um termo em função de outro qualquer, por exemplo, representar o sétimo termo em função do 25º, ou o contrário. Então, galera, a gente tem uma forma geral, que é justamente o AK é igual a T, mais, em vez de N menos 1, a gente faz K menos T, multiplicando R, beleza? Wesley, eu já vi isso em algum canto. Com certeza, galera. Eu acho que na nossa aula de número 9, se eu não estiver enganado, dessa mesma playlist de Matemática 1, a gente tratou do estudo da função de primeiro grau. Quando a gente estuda a função de primeiro grau, ela tem um comportamento muito parecido com esse, certo? Onde eu tenho y no lugar do n é igual ao meu a, que é a minha razão, e o meu x é o meu n menos 1. Então, eu tenho um AX mais um B, onde o B seria o meu A1 aqui, certo? Então, o comportamento linear da minha função de primeiro grau, ele existe justamente porque a cada passo que eu dou no eixo X, eu tenho o mesmo valor sendo adicionado no eixo Y. Então, é para cada, como se eu tivesse, para cada termo que eu estou avançando na minha PA, eu estou somando uma razão. E a mesma coisa na minha função de primeiro grau, que é o meu Azinho, né? O meu coeficiente angular lá, a tangente do meu teto. Beleza, galera? Então, minha taxa de variação média da função faz o mesmo papel da minha razão aqui. Beleza? Então, o comportamento linear da minha função de primeiro grau vamos assim dizer, é um exemplo bem claro de uma aplicação de uma progressão aritmética. Outro exemplo, aí vocês vão ver um pouco mais lá na frente, nas últimas aulas de Matemática 2, que é justamente a aplicação de juros simples, onde eu vou ter que o meu montante é igual ao meu capital inicial, né? Que multiplica aí, ó, o meu capital inicial vezes a minha taxa de juros, que é o meu Rzinho, seria o meu CI, vezes o T, que é o tempo decorrido, que faria o papel do N-1 aqui. Beleza? Então a gente vê que a progressão aritmética ela é bem encontrada aí, né, em diversas situações da matemática. Show de bola? Beleza, galera? Então, seguindo, vamos ver algumas propriedades aí da minha PA. Galera, primeira propriedade. Se eu pegar três termos consecutivos da minha PA, o termo central vai ser a média aritmética dos outros dois termos. Como assim, Wesley? Se eu pegar o quarto, o quinto e o sexto termos de uma PA, por exemplo, o quinto termo vai ser a média aritmética do quarto e do sexto termo. Isso a gente consegue provar, né? Consegue demonstrar e entender justamente por essa relação aqui, certo? Então, se a gente utilizar essa relação aqui, a gente consegue perceber o porquê que isso existe.
Obviamente, eu tenho que ter a partir do meu segundo termo, porque o meu primeiro termo não tem termo antecedente, né? Então, é interessante destacar que a gente pode utilizar isso aqui a partir do meu A2, em que seria a média do A1 com o A3, beleza? Segunda propriedade é a soma dos termos equidistantes dos extremos, que ela é sempre igual e é justamente igual à soma dos extremos. Então, se eu pegar aqui uma PA finita, é importante destacar isso, porque a PA infinita não tem extremos, beleza? Então, se eu pegar uma PA finita, se eu pegar os extremos, por exemplo, aqui, ó, 4,76, a soma dando 80, se eu pegar dois termos equidistantes, ou seja, se eu avançar 3 para a direita, vindo do 4, e retornar 3 para a esquerda, vindo do 76, eu chego no 52 e no 28. E se eu somar o 28 e o 52, dá justamente o mesmo 80. 36 e 44, o mesmo 80. 12 e 68, o mesmo 80. E assim vai. Então, essas duas propriedades são de extrema importância para o estudo da minha progressão aritmética. Analisando a segunda propriedade, galera, da soma dos termos equidistantes dos extremos, que a partir de agora a gente vai falar de TEE para facilitar, beleza? O que é que eu percebi? Galera, a soma dos n primeiros termos de uma PA. Então, certo? Esse rapazinho aqui, o Gauss, quando ele era um pouco mais novo, tinha uma idade próxima dos 10 anos, certo? A professora dele perguntou se alguém saberia dizer a soma dos números naturais de 1 a 100. O que é que ele percebeu? Que escrevendo a soma de forma crescente ou escrevendo a soma de forma decrescente, o resultado seria o mesmo, visto que é uma soma de 100 números naturais. Ora, foi o que ele fez? Ele percebeu que a soma dos termos que estão um acima do outro era constante. Justamente por quê, Wesley? Por quê? A sequência dos números naturais nada mais é do que uma PA de razão 1. Então, 1 mais 1 vira 2, 2 mais 1 vira 3, 3 mais 1 vira 4 e assim vai. Então, se é uma PA de razão 1, com certeza vai obedecer à propriedade da soma dos termos equidistantes. Então, os extremos, que são 1 e 100, têm soma 101 e todos os outros termos equidistantes vão ter essa mesma soma 101. Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter justamente que 101 vai aparecer aqui, ó, 100 vezes, justamente que eu vou ter 100 somas. Então, 101 vezes 100 está dando o dobro da soma que eu quero. Então, a soma que eu quero é 101 vezes 100 dividido por 2. 101 vezes 100 dividido por 2 resultou em 5.050. Com isso, ele concluiu a questão aí bem tranquilamente, certo? E com uma genialidade muito grande. Só que eu posso generalizar isso para qualquer PA, galera. Então, se eu pegar aqui, ó, uma PA de n termos e eu quero saber a soma dos n primeiros termos, né? O que é que eu vou fazer? O 101 nada mais é que a soma dos extremos e o 100 nada mais é que o número de termos. Então, de forma geral, eu tenho que a soma vai ser dada justamente pelo A1 mais o AN, ou seja, a soma dos extremos, multiplicando o número de termos, n, tudo isso dividido por 2. Então, assim, nasce a expressão que me dá a soma dos n primeiros termos de uma PA. Beleza, galera? Então, vamos lá. É importante que em algumas questões a gente utilize algumas notações que vão facilitar a gente no desenvolvimento da questão. Beleza? E aí, para isso, a gente tem a PA com número ímpar de termos e a PA com número par de termos. A PA com número ímpar de termos é importante que o termo central seja a nossa referência, de tal forma que quem está para trás dele a gente vai subtraindo o R e que quem estiver na frente dele a gente vai adicionando R, de tal forma que se eu perceber aqui, ó, nessa PA de 5 termos, se eu somar todo mundo, eu vou ter o A1 menos 2R somado com A1 mais 2R, esse termo 2R cancela. Mesma coisa o A1 menos R e o A1 mais R. De tal forma que a soma dos 5 termos vai dar justamente 5 vezes A1. Então isso me facilita bastante o trabalho, porque vai chegar uma hora que eu vou ter apenas uma variável, que seria o meu A1, que é o meu termo central. A mesma coisa acontece para uma sequência com número par de termos, utilizando a razão agora 2R, visto que, se eu pegar esses dois termos centrais, o A1 menos R e o A1 mais R, nota que a diferença é 2R, se eu somar 2R para frente do A1 mais R e subtrair 2R para trás do A1 menos R,
eu vou ter A1 menos 3R e A1 mais 3R. Ora, se eu observar e somar todo mundo aqui, vai acontecer o mesmo que aconteceu anteriormente. As razões vão se cancelar, de tal forma que eu vou ter que a soma vai me dar uma única variável, que é o meu A1. Então, com isso, é interessante que a gente aplique essas notações em algumas situações que irão aparecer. Show de bola? Por fim, galera, eu queria trazer uma observação aqui para vocês, que é a relação de uma PA de segunda ordem. Wesley, quando é que eu tenho uma PA de segunda ordem? Galera, a PA de segunda ordem acontece quando a diferença entre os termos está em PA, certo? Então, não são os termos que estão em PA, e sim as diferenças que estão em PA. Normalmente, quando a gente encontra uma situação de PA de segunda ordem, o que a gente faz é utilizar o artifício da soma telescópica. Então, por exemplo, aqui, ó, dada a seguinte sequência, 1, 3, 7, 13, 21, 31 e assim vai, qual seria o décimo termo? Então, galera, a primeira coisa que a gente tem que perceber é o seguinte. A2 menos A1 está dando 2, né? 3 menos 1. A3 menos A2, 7 menos 3, 4. 13 menos 7, 6. 21 menos 13, 8. 31 menos 21, 10. E assim vai. Então, o que é que eu percebo? Que as diferenças estão em PA. Se isso acontece, eu tenho uma PA de segunda ordem. Como é que eu resolvo esse meu probleminha? Aplico o artifício da soma telescópica. Wesley, como é que eu faço isso? Simples, galera. Eu vou colocar as minhas diferenças uma embaixo da outra e vou somar todo mundo. Por que, Wesley? Ora, o que é que eu vou perceber? Que quase todos os termos vão se cancelar. Vai ficar só o termo que eu quero e o termo inicial como referência. Então, eu vou ter aqui, ó, A9 cancelando, A8, todo mundo sai cancelando. E do meu lado direito da igualdade, eu vou ter uma soma dos termos de uma PA, justamente porque as diferenças estão em PA. Então aqui, ó, eu percebo que eu tenho a soma de 9 termos de uma PA de razão igual a 2 nesse caso aqui. Wesley, a razão vai importar? Para a soma, não, né? Porque o que a razão faz é justamente me dizer qual seria a diferença n, né? Então, por exemplo, se eu quisesse o A15, aí sim o A15 menos o A14, aí seria em relação à minha razão, né? Porque aqui, ó, tem o A10 sendo 18, justamente que é 9 vezes 2, né? Aí o A9 menos o A8 é justamente 8 vezes 2, porque seria aí o meu termo, né? O meu enésimo termo da minha PA, e aí sim eu utilizaria a minha razão. Então, se eu quisesse o A15, eu faria o A15 menos o A14 como sendo 14 vezes 2, que aí seria 28, e aí eu sairia somando todo mundo de novo. Beleza, galera? Então a razão só serve para eu descobrir qual seria o valor da minha diferença. Então vamos lá, retornando ao raciocínio. Se eu somar todo mundo aqui do lado direito, eu vou ter a soma dos 9 primeiros termos de uma PA. Como é que eu calculo? A gente já acabou de descobrir, né? Pela relaçãozinha lá de Gauss, todo o raciocíniozinho. A gente soma os extremos, 18 mais 2, multiplica pelo número de termos, no caso 9, e divide por 2. Então, 18 mais 2, 20. 20 vezes 9, 180, dividido por 2 dá 90. Então, essa soma no lado direito deu 90. Então, A10 menos o A1, 90. Quem é o A10? 90 mais A1, ou A1 mais 90. E quem é o A1? Justamente o primeiro termo da nossa sequência, que era igual a 1. Então, A10 vai ser 1 mais 90, tendo aí o A10 como 91. Então, galera, dica: perceber uma PA de segunda ordem, utiliza o artifício da soma telescópica. Beleza? Com isso, a gente finaliza essa nossa primeira aula de sequência numéricas, trazendo aí algumas definições e o estudo da progressão aritmética. Agradeço demais a atenção de vocês, espero que tenha sido muito claro. Se possível, deixem o like aqui no nosso vídeo, compartilhem com os colegas de vocês. Se quiserem deixar algum comentário também, caixa de comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de acompanhar a gente também no nosso Instagram, @cursinhoidea, que lá a gente está postando muitos conteúdos interessantes para vocês. E é isso, galera. Que a gente possa se encontrar na próxima oportunidade. Grande abraço e tchau, tchau!